Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila e estamos comemorando mais uma vitória! Uhul! Eu sou o Carlos. Eu sou o Danilo, estamos aqui com a Stephanie Chagas. Muito bem-vinda, Stephanie. Opa, muito obrigada, pela oportunidade de estar aqui no canal mais uma vez. Sim, vamos falar aqui da vitória sobre a Chapecoense. Muito obrigado, Chape, por ter perdido os 2 jogos pra gente. Só a Chape e o Atlético conseguiram essa proeza. E com esse resultado aí de 2-0, maravilhoso, gols de Marinho e Marcos Guilherme, nós chegamos aos 42 pontos. Faltam 3 ou 4. Quantos pontos faltam para nós escaparmos do rebaixamento, galera? Cara, pelos resultados momentâneos da rodada, eu diria 4. É melhor a gente se garantir. Porque, cara, tá incrível. Com exceção do América Mineiro, que empatou com o Atlético Goianiense, que foi menos mal, né? O ideal era que o América ganhasse. Fora esse resultado, cara, tá só dando o resultado que a gente não quer. Todos os jogos. Impressionante. Neste momento que nós falamos, 9h10 aí de quarta-feira, o Ceará tá ganhando do Fortaleza, com o mando do Fortaleza. O Cuiabá tá ganhando do Inter, o jogo já tá quase acabando, começou atrasado. O São Paulo tá ganhando do Palmeiras, o Juventude tá ganhando do Fluminense. Todos os resultados que nós agora não queríamos. Oi? E como que tá a tabela agora? Então, na tabela, neste Cuiabá momento... ganhou, está... Danilo. Cuiabá ganhou do Inter. Cuiabá ganhou, já acabou, então o Cuiabá ganhou, colou na gente. O Santos chegou a estar em 10º lugar, porque marcou gol antes do Ceará. Imagina, nós quase dormimos na primeira metade da tabela, mas acabamos aí com 42 pontos. O Ceará é o 10º com 45. O Cuiabá está com 12 pontos, está com 42 pontos em 12º, porque tem uma vitória a menos. O Atlético Paranaense, que perdeu ontem, está com 41. O São Paulo está chegando aos 41 com essa vitória, mas tem bastante jogo aí pela frente. O Juventude ganhando do Fluminense, esse Fluminense aí que não está enganando ninguém. E saindo da zona do rebaixamento, o Atlético Goianiense também. O Juventude está em 15º, o Atlético em 16º, nós estamos em 11º, e o Bahia vai entrando na zona de rebaixamento. O Bahia que joga amanhã contra o Sport. Então, essa tabela está bastante complicada. E aí, Stephanie? O Santos precisa de mais 4 pontos? O Santos vai cair? Eu concordo. Claro que não, né? Eu acho que a gente já chegou a ter essa conversa lá acho que uns 2 meses atrás, né? Não lembro. Então... Eu sei que eu falei que estava confiante que a gente não iria cair, né? E tá por aí. Só garantir esses 4 pontos e tá ótimo. Então tá bom. Eu vou falar aqui os últimos jogos do Santos. O Santos pega o Corinthians domingo, jogo difícil. Depois pega o Fortaleza em casa, mas vai ter o julgamento, a gente vai falar disso no outro vídeo, mas o Santos pode perder o mando de campo do Fortaleza, não sabemos ainda. Depois, Inter fora de casa, Flamengo fora de casa e Cuiabá. Esses são os últimos 5 jogos do Santos. Aonde desses 5 jogos que você acha que a gente ganha esses 4 pontos? Caramba! Olha, eu acho que a gente vence o jogo de casa, né? Agora os outros jogos eu acho que vai ser difícil. Mas se empatar... Se ganhar do Inter, precisa só de um empate contra o Cuiabá, né? Mas é difícil, assim, não. Cara, a gente não pode deixar para a última rodada, porque daí é muita pressão, é complicado. O negócio vai ter um jogo difícil contra o Corinthians, mas é clássico. É entrar, dar o sangue, dar a alma nesse jogo. Se a gente conseguir não tomar gol e sair de lá com um empatezinho já bacana, dos 4 a gente já faz 1, pelo menos. É lógico que o ideal seria a gente meter um contra-ataque lá, meter aquele 1-0 sofrido e sair com os 3 pontos, mas, pô, um pontinho ali fora contra o Corinthians, a gente não pode ficar na... Fortaleza tá brigando pela Libertadores, então é um jogo complicado mesmo sendo em casa e com o agravante de que a gente pode ter que jogar em outro estádio aí, talvez, sei lá, o Santos vai mandar jogo em Brasília de novo, não sei, se acontecer a punição. O Inter fora de casa é um jogo acessível, não é um jogo impossível de ganhar, de disputar. O Inter também não tá grandes coisas, é um time bem mediano, aí tá disputando ali em cima, mas foi daquela sequência, eles estavam bem mal no começo, deram uma arrancada boa e depois caíram, então bem medianos. Na penúltima rodada a gente tem um jogo contra o Flamengo fora, talvez seja um jogo que sei lá, talvez o Flamengo jogue com reserva, só que eu tenho mais medo dos reservas do Flamengo do que dos titulares.
Parece que os caras jogam com muito mais vontade para mostrar serviço e jogam melhor, não sei. E o jogo É porque, se eu não me engano... Pode falar, Steph? Não, pode falar, desculpa. E o jogo contra o Cuiabá... Desculpa, agora pode falar você, por favor. É porque, se eu não me engano, a maioria é jogador da base, né? Que eu tava vendo os escalados de hoje e eu vi que a maioria era da base. Então, talvez explique essa maior disposição. Pode continuar. Que é o jogo contra o Santos é o jogo depois da final da Libertadores, né? Dos caras. Então, eles devem vir na ressaca, seja do que for. Se o Flamengo ganhar a Libertadores, vai vir um time misto. E daí me preocupa, porque os caras que entrarem vão estar com vontade. Agora, se o Flamengo perder, é capaz de jogarem os titulares, só que deve estar com a moral lá embaixo, dependendo de como for o jogo também, né? Se for um jogo disputado, aguerrido, é outra história, mas se for aquele jogo que o Flamengo não se acha e fica com a moral lá embaixo, a gente pode até aproveitar. Porque convenhamos que o Flamengo esse ano não está assustando ninguém. O Flamengo só é um time que tem muitos jogadores qualificados e a individualidade dos caras em alguns momentos funciona, mas a coletividade do Flamengo nessa temporada está muito abaixo do que se esperava. Não estou dizendo que é um time ruim, tá? Não vou falar assim, porra, cara, acho o Flamengo ruim. Não, o time é bom, só que coletivamente não está tão bom quanto já foi. Não encontra, muda técnico, as coisas não estão encaixando lá. E Cuiabá na última rodada, cara, a gente vai ter que ver o que o Cuiabá ainda vai estar querendo no campeonato, né? O Cuiabá tem mais motivação, porque não tem nada a perder. Se eles se classificarem para a Sul-Americana, sensacional. Se puderem estar beliscando a Libertadores, melhor ainda, sabe? Tipo, é difícil falar. Então, se o Cuiabá der uma caidinha ali que vai ficar numa região sul-americana e já esteja classificado, não consegue nem Libertadores em sul-americano, talvez entre mais mole e a gente poder aproveitar. Só que, cara, não dá para deixar para a última rodada. É o que eu prego com qualquer time que está brigando. Última rodada você entra pressionado, você entra muito nervoso, os jogadores erram jogadas ridículas, aí toma um gol, acabou, cara. Desandou, porque o moral já tá ruim, é uma desgraça, cara. Eu, como simpatizante do Coxa, sou muito experiente em briga contra o rebaixamento. Nunca pode deixar para a última rodada. Coxa que subiu aí, parabéns aí aos simpatizantes e torcedores do Coxa que acompanham o nosso canal. E agora vamos falar um pouco do jogo, né? O Santos conseguiu essa vitória contra a Chapecoense, em que a Chapecoense jogou muito bem. Assim. Não sei se conseguiu assistir o jogo, Stephanie, mas o que você achou do time do Santos que entrou com Pará e Camacho de titular, surpreendendo a todos, eu incluso. Assim, não depois de ontem, mas Pará entrou como o falso zagueiro, seria isso, né? A gente tá acostumado com o falso 9, o Pará seria o falso terceiro zagueiro. O falso 3. O falso 3 aí, tomou as bolas nas costas que ele toma de vez em quando. Mas o João Paulo acabou segurando as bolas que chegaram nele e o Santos saiu de novo sem tomar gol, mérito do Carille, e eu já vou adiantar que eu acho que esse é o jogo que mostra o que é o carilismo em essência, né? É um jogo em que o time não toma gol, o time consegue achar um gol aí com um pênalti que muita gente vai discordar, eu acho que foi pênalti, porque foi dentro da área e foi falta, então se é dentro da área, se é falta, é pênalti. Mas que depois, contra o time já rebaixado, o Carille entregou a bola para a Chapecoense e falou: vocês têm o que vocês quiserem aí, a hora que a gente conseguir, a gente vai lá, ataca. E, de fato, saiu o gol. Então, o que você achou do jogo, Steph? Olha, eu diria que eu não gostei muito do primeiro tempo, não. Eu esperava muito mais do Santos e... Falando sobre o Pará, que você fez questão de destacar, eu acho que ele entrou mesmo como um falso jogador, né? Como sempre. Mas, enfim, o primeiro tempo para mim não foi bom. Eu acho que a gente já entrou achando que a Chapecoense iria entrar, sei lá, desanimada e tal, e deixou a Chapecoense jogar. Para mim, foi péssimo. Mas a gente conseguiu o pênalti, conseguiu o gol e tudo bem. Aí, no segundo tempo, foi o que você falou, né? Que o Carille retrancou e deixou a Chapecoense jogar. Mas ali no finalzinho, eu acho que foi o quê? Aos 40 minutos, né? Não lembro. O Santos conseguiu ali o segundo gol e finalizou. Para mim já foi ótimo. Eu tenho uma leitura bem parecida com a Stephanie. Eu também acho que o Santos entrou achando que o jogo já estava ganho, que a Chapecoense ia entrar e não ia dar trabalho.
E foi exatamente o oposto. Nossa, Chapecoense no primeiro tempo colocou o Santos no bolso. O Santos não, por um bom período, o Santos não conseguiu criar jogadas. O Santos não conseguia armar jogadas e sofrendo atrás. Não era um sofrimento assim, nossa, vai sair o gol da Chapecoense, mas era sofrido. A gente via que tinha jogadas pelas laterais nas costas, a gente via que tinha alguns chutes, umas chegadas mais perigosas. Chapecoense tocando muito bem a bola, tocando de primeira. Uma coisa que eu comentei no decorrer da partida, parecia que a Chapecoense sabia o que fazer com a bola e o Santos não. O Santos parecia que, tipo, eu não sei, eu tô com a bola no pé, ela tá queimando no meu pé e eu não sei o que fazer. E a Chapecoense não, tocando certinho, tentando chegar. Achamos o gol no pênalti, eu tô com o Danilo, eu também acho. Teve contato e o contato foi dentro da área. Foi um contato assim, tá? Não, mas teve, cara. O Marinho colocou o pé pro lado e o zagueiro bateu. Bateu no pé, bateu na coxa, o corpo tava colado, sabe? Então não foi no replay que ficou mostrando na TV, ficou enfatizando o pé, assim, mas não era no pé, foi um contato mais do corpo inteiro. Foi pênalti, o Marinho botou para dentro. O Santos tranquilizou um pouco nesse momento, não conseguiu jogar melhor, mas tranquilizou, daí a Chape sentiu um pouco, e aí na volta do segundo tempo, o Santos voltou um pouco melhor, a saída do Camacho, a entrada do Pirani, melhorou um pouco a formação do Santos, porque o Felipe Jonathan estava jogando adiantado, o Felipe Jonathan não jogou nada no primeiro tempo, nada, foi horrível. Só dele voltar atrás, 2 lances ali, ele já conseguiu limpar a bola e armar jogadas, sabe? Tipo, você fala, a diferença do posicionamento, né? Ele jogando mais para trás, ele se sai muito melhor. E o Pirani participativo, né? Correndo, se mexendo. O Santos teve muita dificuldade de jogar pela esquerda no primeiro tempo. O Marcos Guilherme sumidaço, porque não ia a bola para aquele lado. Só não ia a bola. Por quê? Porque o Felipe Jonathan estava jogando centralizado mais na frente, não estava naquela posiçãozinha ali de volante pelo lado esquerdo. Estava assim, o Lucas Braga, que forma aquele trio legal ali pela esquerda do Braga, o Guilherme e o Jonathan, que é uma coisa legal que hoje não tinha. O Pará, eu não quero ficar falando, porque eu não gosto de ficar falando mal dos outros, mas bizarro esse posicionamento, bizarro ele ter entrado em campo desse jeito, mas ok, sabe, tipo, não comprometeu dessa vez. O Madison acabou ficando um pouco isolado, o Marinho participativo, só que estava limitado, porque o Santos também não estava conseguindo jogar muito. Aí o Marinho acabou saindo, contundido, entrou o Ângelo. O Ângelo teve algumas boas jogadas, pegou a bola, foi para cima, tentou, sabe? O Santos teve algumas chances com ele ali tentando. O problema é aquela coisa que a mesma coisa do Neymar na primeira temporada dele, sabe? Parece um drible a mais, chutando na hora errada, as decisões ainda não estão muito certeiras, mas, cara, dá para ver que ele está participando mais, que ele está sendo um pouco mais importante. Então, o jogador que tende a crescer ainda mais, principalmente para o ano que vem. E depois das mudanças, o time melhorou um pouco e realmente o jogo do carilismo forte. Deixa o Chapecoense jogar, deixa eles com a bola, porque a gente não deixa eles nem criarem tanto perigo. A gente teve 2 chutes no primeiro tempo que o João Paulo salvou mesmo, e no segundo tempo os chutes foram mais em cima do João Paulo, sabe? Ou para fora, ou em cima. Então, assim, a gente correu menos risco no segundo tempo, e aí no contra-ataque, muito bonito, a jogada bem trabalhada, a gente conseguiu fazer. Assim, no primeiro momento parecia que ia dar ruim, e daí no fim deu boa, e foi bem certinho, e acabou funcionando, e deu tudo certo. 2-0, Marcos Guilherme merecido fazer o gol, porque tem muita vontade, corre, joga de um lado, joga do outro. Nem sempre ele aparece, mas é um cara que tá quebrando um galho sinistro esse ano do Santos, cara. Então, merecido ele fazer o gol. Ele que quase depois fez um golaço, um chute de canhota que acertou o travessão, cara. Nossa, foi lindo, assim, ele ganhou na vontade, assim, ele ganhou o lance, mandou um chute de primeira, merecia. Mas bacana, o Santos venceu 2-0. 42 pontinhos, estamos subindo. Segundo só falando faz... sobre... Pode falar. Não, falando sobre o Marcos Guilherme, eu acho que ele estava uns 4 meses sem marcar um gol, não foi? 4, 5 meses, não lembro o número exato. Marcou um gol faz tempo mesmo, né? Deixa eu pensar. Eu tô lembrando do gol que ele marcou contra o Atlético, mas isso já foi no primeiro turno, faz muito tempo. Faz tempo. De fato, faz tempo. É que ele fez assistência pro gol do Madison, né? Então não parece que faz tanto tempo que ele participa do gol. Mas acho que marcar gol mesmo faz bastante tempo que
que ele não marca. Sim, sim. E aí, de fato, é importante que ele marque gol. O Marinho, né, que já tinha marcado no jogo anterior, também foi muito bom, né? Essa coisa de tira a zica e melhora. No anterior do Bragantino, né? Vitória anterior. E aqui, só jogando aqui o SofaScore, segundo o SofaScore, o melhor jogador do Santos foi o João Paulo, porque de fato fez algumas defesas que garantiram a vitória. E eu comentei, inclusive, nos grupos de WhatsApp aí, era importante que o João Paulo não tomasse o terceiro amarelo. O João Paulo já está com 2 amarelos. Se toma o terceiro, não joga contra o Corinthians. E aí, por consequência, era importante que o Santos conseguisse fazer uma vantagem um pouco melhor do que 1-0 para o João Paulo não ser obrigado a fazer cera e aí arriscar tomar o outro amarelo. Mas, na posse de bola, a Chapecoense acabou com 57%. Então, foi exatamente esse rolê do Carille, né? Entrega a bola para a Chapecoense, deixa eles tentarem fazer o que eles quiserem, na hora que a gente pegar, consegue pegar a bola. E aí, dentro de todas as críticas que se possam fazer com a entrada do Pará e do Camacho, a verdade é que o Santos passou mais um jogo sem tomar gol, e aí nós lembramos que o Santos é uma das melhores defesas do pós-Carille, né? Depois que o Carille entrou em campo, virou o treinador do Santos, é uma das melhores defesas. Nos últimos 6 jogos, nós só tomamos gol no Clássico, então muitos jogos aí, 5 dos últimos 6 jogos nós não tomamos gol, e foram 4 vitórias e um empate, e aí uma derrota. Mas então, um desempenho que, a continuar assim, vai nos salvar dessa famigerada zona de rebaixamento e que o Santos nunca mais entre, por Para favor. sempre. Por todo sempre. Quando eu tiver na minha 30ª encarnação torcendo para o Santos, ele nunca vai estar na zona de rebaixamento. Eu quero falar só de uma coisa preocupante. Danilo, acabou a temporada para Marinho? Cara, acabou. Acabou, eu não confio nesse DM. Porque o Marinho caiu sozinho, né? O Marinho é o cara que mais cai assim, no futebol sul-americano. Mas até o jogador da Chapecoense reclamou aí que o Marinho forçou a No falta. futebol sul-americano, não jogando na França? Sim, sim, sim. Mas aqui, né, na nossa terra, ele sempre cai, mas ele caiu sozinho. Para o Marinho cair sozinho é porque é sério. E se é sério, o nosso DM não vai trazer de volta nesse ano, assim, até porque já é 17 de novembro, né? O ano mesmo é 45 dias aí, ninguém do Santos recupera em menos de 3 meses, quanto mais o Marinho recuperar em 45 dias. Você Então, acha que o eu acho Situação Batistão que Marinho... volta, preocupante da cara? DM. Falando do Batistão, eu acho que não. Eu acho que não. Também acho que não, cara. Eu acho que não. Até porque o Raniel já entrou. O Raniel já entrou, quer dizer que o Raniel é o reserva. O Marcos Leonardo tá voltando. E aí, assim, tem aquela questão do contrato, né? Ele terminou a participação da seleção brasileira, se eu não me engano, ontem. Então ele volta a poder ser relacionado. Mas ele já não vinha sendo relacionado antes pela questão do contrato. Mas eu acho que ele vai acabar, em caso de extrema necessidade, como foi contra o Atlético Paranaense, ele vai acabar entrando aí. Então eu acho que o Marinho não volta, o Batistão não volta, e nós vamos ficar aí com o Ângelo. E felizmente nós ganhamos, porque se não ganha e continua com 39 pontos, para vocês terem uma noção, né? Ia ficar atrás de Cuiabá, atrás de Atlético Paranaense, atrás de São Paulo, atrás de Juventude e Atlético Goianiense. Ia ficar na frente do Bahia, que tem 36, mas com 2 jogos a mais. Então, tava ferrado, assim. Se não ganha o jogo de hoje, então estava muito complicado. E aí ia ser uma pressão absurda em cima do Ângelo, que nem já fizeram com ele jogando contra o Atlético Goianiense num campo impraticável, a galera já criticando o Ângelo. Então é muito importante que o Santos tenha vencido a Chapecoense. E agora o Ângelo joga um pouco mais tranquilo, porque o Santos, assim, precisa de 4 empates, 3 empates talvez resolva, né? Então eu acho que o Marinho não volta, o Ângelo vai virar titular e não é, pela vitória de hoje, não é o pior dos cenários. Stephanie, te cortei, pode falar.
Não foi nada muito importante, não. Eu só tinha dito que a situação é preocupante do nosso departamento médico. Todo mundo que vai não volta. Cara, buraco negro total, né? Impressionante. A gente já comentou aqui, tem muito a ver com essa questão da temporada mais curta, da pandemia. Mas, gente, Sim. ano que vem vai ter Copa do Mundo. Então, esperem de novo uma temporada muito estranha, assim. A gente já acabou de comentar, né? O Paulista vai começar depois da Copa São Paulo, e aí depois vai ter um brasileiro que vai ter que terminar antes da Copa do Mundo, que vai ser no fim do ano. Eu nem sei como é que vai ser o calendário do ano que vem, Nossa, vai ser uma mas é loucura. isso. Vai ser uma loucura, vai ser bizarro. Mas, de novo, né? Ninguém aqui, pelo menos eu acho que nenhum de nós três é médico, para chegar e ficar apontando, o departamento médico do Santos é incompetente. Não dá para falar isso sem ter o conhecimento. Mas o fato é, caiu no DM do Santos pelo menos 3 meses, assim, né? Ninguém voltou com 15 dias. Talvez o Lucas Braga volte, né, contra o Corinthians e me desminta, mas se for, vai ser a exceção que confirma a regra. Sim, sim. É verdade, cara. Então, Departamento Médico do Santos, a gente troca uma ideia no futuro de novo. É uma coisa que a gente precisa olhar. Eu concordo que esse ano é bem atípico, né? Mas a gente tem que pensar que, em teoria, todo mundo está sofrendo as mesmas consequências. E por que que a gente tem alguns DMs e jogadores com times com condição física acima e que estão dando conta e outros que estão sofrendo, que é o nosso caso em particular, né? Tem um time que tem elenco, tem mais peças para rotação, consegue ter qualidade maior, a gente entende. O Santos tem bem menos, né? O Santos, até a gente ter contratações, a gente mal tinha reserva para mudar alguma coisa no jogo, né? A gente comentava isso nos vídeos no começo do ano. E depois das contratações, a gente começou a ter opções, né? Tipo, eu questiono bastante as opções que o Carille tomou hoje para escalar o time, mas pelo menos o Santos tem jogadores, né? Tipo, o Santos teve para o segundo tempo, teve o Pirani para poder entrar, entrou o Wagner Palha depois da cãibra do Pará, a gente entrou o Ângelo no lugar do Marinho, que era coisa que antes a gente não tinha, até o próprio Raniel entrar no lugar do Tardelli era uma coisa que antes não dava para fazer. Então, assim, tem opções, né? O Pirani é uma opção importante, o Sanches é uma opção, não está bem, mas é uma opção importante também. Então, o próprio o Moraes, quando tem entrado, tá jogando com vontade. É legal ver o Moraes jogar. O Moraes tem bastante raça ali, tá tentando, se dedica muito, corre muito, se esforça e tem alguma qualidade. Então, hoje o Santos tem opções, então, menos mal. Só que preocupa, mas isso a gente deixa para fazer uma análise. Quando a gente for analisar o ano do Santos, eu acho que a gente pode fazer alguns especiais, assim, menores, e de repente a gente pode falar sobre esse problema do departamento médico. Aí a gente chama alguém aí para conversar com a gente, dar uma luz aí, ver o que a gente pode fazer. Concordo com você. E falando sobre o Pará, não sei se vocês repararam, mas quando ele sentiu, a torcida comemorou. Vocês repararam? Pois é. Teve um momento que acho que a torcida gritou o nome dele, eu acho Gritou, que foi meio irônico, né? Mas... Difícil, né? Ele ainda assumiu a abraçadeira de capitão. Eu acho que assim, o Pará não comprometeu e na atual fase do Pará, ele não comprometer já é uma glória. Assim. É verdade. Mas, enfim, é isso. Assim, o Pará não comprometeu. Ele teve uma bola que ele tomou nas costas lá, que o João Paulo teve que cobrir e fazer as vezes de líbero. Mas difícil, assim, é difícil colocar o Pará. Eu não sei exatamente o que o Carille pensou. Tanto que na transmissão, em algum momento, falaram assim, o Carille tá muito bravo com o posicionamento do Pará. E eu fiquei naquela coisa assim, mas ele esperava o quê do posicionamento do Pará para estar bravo agora? A minha hipótese era que ele queria que o Pará atacasse quando a Chape recuasse e recuasse quando a Chape atacasse. E aí talvez o Pará não tenha feito essas coisas, até porque foi um pouco depois do gol. Então foi quando a Chape assumiu mesmo a posição de ataque, aí talvez ele tivesse que ter recuado e não recuou, tomou aquela bola nas costas e ferrou lá pro João Paulo. Quer dizer, ferrou não, né? Que o João Paulo felizmente conseguiu impedir. Mas difícil, né? Difícil jogar a atuação do Pará. Eu acho que com a volta do Kaique ele não vai ter mais essas chances. Até porque,
com o Corinthians aí de William e Juliano e Roger Guedes e esse povo todo, o Santos vai voltar com os 3 zagueiros, mas tranquilamente, assim, mas não tem nem dúvida. Kaique, Luiz Felipe, Boza, ou Wagner Palha, enfim, mas possivelmente o Boza, fecha lá e busca o contra-ataque, mas não tem dúvida de que vai ser assim, ó, o jogo de domingo. Kaique, Luiz Felipe Boza, por favor, tá? Deixa o Wagner no banco, ele entra depois. Eu quero menos emoções, quero um pouco mais de tranquilidade. Enfim, para a próxima rodada é clássico, é fora de casa contra o Corinthians, é um jogo complicado. O Corinthians cresceu no campeonato e está relativamente bem, está disputando lá em cima. A gente começou a acertar, mas assim, é um acerto ainda limitado. Estamos brigando lá no nosso campeonato, que é para não cair. Vamos torcer para o Santos entrar com toda a vontade do mundo, toda a disposição. Se o Santos jogar com a vontade que jogou contra o Fluminense, tem chance até da gente ganhar o jogo, cara. Porque aquele time jogou com muita raça, jogou com muita vontade, disputou cada bola, cada centímetro. Agora, se jogar com a vontade que entrou em campo hoje, velho, pelo amor, cara, nossa, beleza, ganhamos, mas foi sofrido por um jogo que era para ser mais tranquilo. Mas vamos para cima, vamos fazer o melhor e escapar aí dessa situação ridícula e jogar nosso campeonato mais para cima. Sem Marinho, isso já certo, não tenho dúvida. Aquela queda ali não é de um jogo, é bem o que o Danilo falou. Do jeito que é o Santos, o cara vai pro DM e não volta nunca mais. Só no que vem pro Marinho de novo. E na sequência, cara, a gente vê, né? Voltando o Kaique, a gente vai ter uma zaga mais confiável. Se eu torço para o Carille voltar com o meio de campo, que ele estava escalando bonitinho, que a gente estava jogando com o Zanocelo e o Felipe Jonathan de volante, não o Felipe Jonathan lá na frente, já é uma baita de uma ajuda, sabe? Tipo, se o Carille não inventar muito e a gente entrar com a vontade que a gente entrou contra o Fluminense, bom presságio, vai ser um bom jogo, a gente vai disputar e podemos tirar coisas boas. Agora, se a gente entrar diferente, vamos sofrer. E um ponto positivo, a gente tem tomado pouquíssimos gols, e isso pode decretar a nossa permanência na Série A. Galera, da minha parte do jogo de hoje é isso, galera. Mais alguma coisa aí para acrescentar? Não, concordo plenamente. Vou só aqui, concordo totalmente, vai ser isso mesmo. Comemorar que o Santos tinha vários pendurados, mas eu acho que o Ângelo não estava, e o Ângelo foi o único cartão amarelo que o Santos tomou, e aí vale aí uma menção honrosa, né, uma menção positiva, que o Santos foi disciplinado, conseguiu não tomar amarelos, então não teve desfalques. Eu vi gente falando que era melhor colocar o Jandrei de titular nesse jogo contra a Chape para não correr o risco de tomar um amarelo com o João Paulo. Enfim, não vamos ter esse problema. Eu estava até lembrando aqui, é importante o João Paulo. Nas minhas pesquisas, o João Paulo não perdeu para o Corinthians, jogando como titular do Santos. A derrota que o Santos teve com o Corinthians foi com o time reserva no Paulista desse ano. Ele falhou contra o Corinthians no Brasileiro do ano passado, mas derrota mesmo não teve. Lembrando que o jogo desse ano o João Paulo jogou bem. Foi aquele jogo que teve 2 gols anulados do Corinthians, um gol e um pênalti, que o VAR atuou muito bem. Atuou bem, de fato, foi honesto, né? Não era para ter marcado mesmo. E eu vou fazer aqui um outro comentário extra só para falar, porque o do João Paulo e do Corinthians a gente fala no pré-jogo, mas eu vi muita gente metendo o pau na narradora, né? A transmissão do Premier foi com a Natália Lara. Eu particularmente gosto dela. Não acho assim a narradora mais empolgada de todos, mas não tem nada a ver com ela ser mulher ou não. Muita gente falando que mulher não empolga, que mulher narrando é muito ruim. Eu acho que não tem nada a ver, mas ela cometeu um erro que não se comete nesse tipo de transmissão. Possivelmente ela é São Paulina, que eu já vou deixar claro, porque o repórter de campo comentou que o Chulapa estava lá no camarote acompanhando o jogo, e ela foi falar, não, porque o Aloysio Chulapa não sei o que, mas Natália, por favor, no Santos, o Chulapa é o verdadeiro Chulapa. O Aloysio Chulapa é o outro Chulapa. O Aloysio Chulapa não existe. É o Serginho Chulapa, o maior artilheiro da história do São Paulo, ídolo do Santos, santista, inclusive. Então, assim, a narração dela não é ruim, não é pior do que os outros caras, não é melhor, não é pior. Ela é uma narradora boa, assim, eu acho ela boa, e você vai discordar, você vai concordar, assim. Eu, particularmente, por exemplo,
Acho ela melhor que o J. Júnior, que é um narrador que eu não gosto muito e que eu acho que é santista, inclusive. Mas esse tipo de erro não se comete. O chefe meu lá do navio falava assim, esses erros não se cometem. Então, Natália, todo o meu apoio a você, por favor, continue no trabalho, mas, cara, não confunda os chulapos. Então é isso. Eu tinha entendido diferente, sabia? Eu entendi que o repórter chamou, ela repetiu, aí o próprio repórter depois fez um meia-culpa lá e pediu. Mas assim, eu posso estar totalmente enganado, tá? De verdade. Porque eu tava assistindo o jogo e falando com meu pai ao mesmo tempo, então não. Assim, eu então, vi e falei: Aloysio Chulapa não existe, cara. É o Aloysio Danone, é o Serginho Chulapa. Não, assim, o Aloysio Chulapa existe, todo mundo de 2005 lembra do Aloysio Chulapa. Eu só ouvi na hora ela falando do Aloysio Chulapa, então, nossa, Aloysio Chulapa. Eu não lembro do comentário do repórter, talvez seja isso mesmo. É que o repórter ele corrigiu de um jeito muito assim, tipo, não, eu não falei esse Chulapa. E assim, se o repórter só falou Chulapa, aí não tinha como errar. Tipo, se ele só falou Chulapa, é porque só existe um Chulapa na vida. Sim. Mas é isso, galera. Eu concordo, eu também. Eu gosto da narração dela, é igual a Danilo. Pra mim, ela não é a melhor narradora, mas ela não é a pior, cara. Tem narrador que eu não consigo assistir um jogo, com ela eu assisto bem de boa, cara. Sabe? Tipo, sim, tranquilo, o jogo passa, sussa, não tenho o que reclamar. Inclusive, ela tem umas tiradas boas de vez em quando, ela traz uns temas bacanas para transmissão, alguns dados ali. Então, para mim, ok. Mas vamos encerrando por aqui, vamos comemorar mais um pouco essa vitória. A gente tem mais alguns dias até o clássico. Vamos aproveitar o momento, vamos torcer para o Santos entrar bem. Galera, obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Obrigado, Stephanie, por estar aqui com a gente. A gente sempre gosta da tua presença. A gente não tem conseguido gravar junto nunca. Vocês podem ver que o vídeo é o Danilo sozinho, a maioria deles. Daí alguns sou eu sozinho. Daí uma vez ou outra, bem rara, é o Danilo com a Stephanie. Outra mais rara é eu com o Danilo. Aí os três juntos lançar hoje... braba aqui. Minha família achou que eu tava brigado com o Carlos, porque a gente começou a gravar separado, gente. É sério mesmo, virou um assunto tipo, nossa, eles brigaram. Tô gravando junto. Família, não, eu falei pra vocês, a gente tá muito brother, é só porque a agenda não bateu e é por isso que a gente é um time. Assim. A agenda tá sinistra, então a gente tá dividindo para conquistar, galera. Muito obrigado, galera. Obrigado aí pela vocês que acompanham o nosso trabalho, para vocês que torcem pelo Santos, que estamos nessa luta aí, #ReageSantos. Galera, grande abraço a todos, a gente se vê na próxima. Valeu. Isso aí, pessoal. Então, domingo, 4 horas, deve ser o jogo da TV aqui no Paraná. Não sei como é que vai ser no Rio de Janeiro e não sei como é que vai ser no resto do Brasil, mas tem clássico contra o time lá da Marginal Sem Número, o time que inventou uma mundial aí. E para cima deles, porque se ganhar esse jogo, assim, tô cravando, se ganhar esse dá jogo, pra se aliviar. Não, se ganhar esse clássico na Neoquímica Arena, não cai, porque precisa só de um ponto em 4 jogos, daí não cai. Então esse jogo é o jogo. Ganhamos esse jogo, não tem ninguém que vai fazer a gente cair depois disso. Aí essa é a verdade. Concordo. Ganhou esse jogo, acabou. Assim. Fechou, mas precisa ganhar e vai ser muito difícil. Verdade. Galera, é isso aí. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tragam mais cientistas aí para nossa comunidade. E como sempre diz o Danilo, para cima deles. Um grande abraço a todos. Abraço!